muito. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Eu confesso que eu já cheguei num louvor que me deixou muito mexida, porque esse louvor ele fala que a gente não era nada. E outra hora eu me vejo numa situação onde que já falaram assim para mim, ó, quebra as pernas dela e prende aí dentro porque ela não presta para nada, mas mesmo assim Deus me quis. E hoje eu estou aqui para a honra e glória dele, porque não somos nada sem Deus, e eu sou muito grata por essa oportunidade. Eu gostaria de convidar a igreja para orar. Santo, 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 Senhor, meu Deus de misericórdia, Senhor, eu já começo te agradecendo porque o Senhor é bom, Senhor, e a tua misericórdia, Senhor, tem nos alcançado. Senhor, obrigado por essa rica oportunidade, muito obrigado por me permitir fazer parte, Senhor. Me usa, Senhor, nesta noite, Senhor, para que eu seja um instrumento nas tuas mãos, Senhor, para que eu seja um canal de bênção para muitas outras pessoas, Senhor, assim como já foram para mim, Senhor. Me usa na tua casa, Senhor. Eis-me aqui para fazer a tua vontade e o teu querer, Senhor. Que eu seja útil nas tuas mãos no dia de hoje, Senhor. Me diminua para que o Senhor possa crescer em mim e que não venha sair nada da minha carne, Senhor. Mas que venha vir, Senhor, direto do seu trono no céu, Senhor. Não porque eu mereça, Senhor, porque eu não mereço nada, Senhor, mas porque a tua misericórdia, Senhor, tem me alcançado, Senhor, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu começo já agradecendo pela minha vida. Eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito sobre a minha vida. Eu sou grata por eu estar nessa casa junto com cada um de vocês, porque é bom demais estar aqui. E hoje eu vim falar sobre confiança. E eu vou lá no Salmos 37, 5. Glória a Deus e aleluias. Eu gostaria já de pedir desculpa, porque eu já estou muito nervosa essa hora. Glória a Deus e aleluias. No Salmos 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. Hoje eu já começo agradecendo pela vida da minha filha. Eu não conhecia Deus ainda quando eu tive a Raila. E a Raila era muito doente, ela era muito difícil, eu ainda não conhecia ainda a Cristo. E eu fiquei sabendo que tinha um pastor que ele curava. Ele tinha o dom da cura. E eu criei naquilo, e eu levei a Raila para ser apresentada nessa casa. E ali ele falou assim que eu podia, se eu cria, que Deus podia curar ela naquela noite. E a Raila era uma criança que ela ficava 24 dias internadas e 4 dias em casa. E ela não tinha uma vida de criança, ela não podia tomar vento, ela não podia tomar sol, ela não podia brincar no chão, ela não podia fazer nada. E teve um dia que eu falei para Deus assim, Senhor, se for para ser minha, o Senhor deixa, mas se não for, então leva. Tamanho era meu desespero. Eu não conhecia Deus ainda, mas Deus ele já conhecia o caminho do meu coração. E essa foi a primeira vez que eu confiei em Deus. Eu cheguei em casa e eu peguei todos os medicamentos da Raila e eu joguei no lixo. Porque naquele dia aquele homem falou para mim assim, ó, se você crê que essa menina está curada no dia de hoje, você ainda vai em muitas casas para você testificar a cura dela. E a Raila era de verdade muito difícil a saúde dela. E naquele dia eu não tinha mais nada a me apegar. E eu me apeguei naquilo. Eu me apeguei a Deus naquele dia. E eu confiei a Ele, a vida dela. Porque para mim não tinha mais jeito. E ela tomava tantos remédios que ela tomava um remédio para curar o efeito colateral do outro. E naquele dia eu joguei tudo fora. E minha mãe ainda veio e me perguntou, né, por que aqueles remédios estavam jogados fora. E eu falei que eles tinham vencido, para que ela não trouxesse de volta. A partir deste dia, a Raila nunca mais, ela foi internada há 24 dias. A Raila era uma criança que os médicos diziam que ela ia viver até os 2 anos. Hoje ela tem 12 anos. E tamanho foi o esforço dela para me convidar para vir na casa de Deus, que hoje eu faço parte. E eu sou grata a Deus pela vida dela. E falando de confiança, eu me lembro de Raabe. Raabe, ela confiou num Deus que ela ouviu falar. Naquele dia eu confiei num Deus que eu tinha ouvido falar. Eu nunca tinha vivido com Deus, eu nunca tinha tido uma experiência com Ele. Mas eu confiei num Deus que eu ouvi falar. Raabe, ela confiou num Deus que ela ouviu falar e ela escondeu os espias, porque ela acreditou no Deus deles. A Raabe, ela confiou
e ela colocou lá a corda na janela dela, para que a família dela viesse a ser salva. E ela esperou com paciência. Muitas vezes a gente fala que a gente confia, mas quando a gente confia, a gente espera o trabalhar de Deus com paciência. A Raabe estava em meio a uma guerra ali na cidade dela, mas ela esperou com paciência e Deus ele honrou a confiança que ela teve. Muitas vezes a gente acha que fé e confiar é a mesma coisa, mas ter fé é uma coisa, mas ter confiança é outra coisa. Muitas vezes eu tenho fé que Deus ele vai fazer muitas coisas sobre a minha vida, mas confiar que ele vai fazer é diferente. Confiar que ele vai fazer muitas vezes a gente fala assim, eu tenho fé que Deus pode fazer, mas será que ele vai fazer para mim? Será que eu mereço? Confiar é diferente de ter fé. Que nessa noite que a gente venha resgatar a nossa confiança em Deus. A gente venha voltar àquele primeiro amor onde que a gente confia num Deus que ouviu falar, onde a gente confia num Deus que já fez muitas coisas sobre as nossas vidas. E muitas delas a gente nem percebe. Tamanho é o cuidado de Deus com as nossas vidas. Porque não importa se o nosso pedido é grande ou pequeno, Deus está sempre nos surpreendendo com algo novo, com algo diferente. E tudo que vem de Deus é bom para nossas vidas. Lá em 1 Samuel 1:24, Ana ela desmamou Samuel e entregou a Eli para que ele trabalhasse na obra de Deus. A Ana ela queria muito ter um filho. Era um sonho da vida dela. E ela pegou aquele sonho e ela confiou ele. Ela confiou ele nas mãos de Deus. E quando Ana ela confia nas mãos de Deus, a Bíblia vai dizer lá em 2 Samuel 2:21 que Ana teve mais 3 filhos e mais 2 filhas. Ana ganhou 5. Ela não pediu para Deus para que ela tivesse mais 5 depois. Mas a confiança dela gerou mais bênçãos sobre a vida dela, porque Deus ele honrou aquela confiança que Ana teve. Deus confiou ela a Samuel e ela voltou e confiou Samuel a Deus novamente. E Deus viu que ela confiou a ele, mas ela ficou sem o filho que ela tinha pedido. Então Deus veio e retornou e trouxe mais 5 filhos a Ana. Então todas as vezes que a gente confia em Deus, Deus não volta vazio, porque Deus ele gosta daqueles que confiam nele. E a gente deve entregar toda a nossa confiança em Deus. Davi ele diz em Salmos que a gente não pode acreditar no homem, nem nos príncipes, porque eles podem falhar. Mas Deus, de Gênesis a Apocalipse, ele nunca falhou. Então, ele não vai falhar na minha vida e nem na tua vida. Confia nele e entrega tudo que você tem. Porque Ana queria demais aquele filho. E era tudo que ela tinha, era o melhor que ela tinha. E ela confiou a Deus, confia o seu melhor a Deus, seu melhor sonho, tudo que você precisa, tudo que você necessita e tudo que você sonha, está nas mãos de Deus. Deus ele é capaz de te entregar tudo que você deseja no seu coração, desde que esteja alinhado à vontade dele, desde que seja bom para você. Porque lá em Gênesis vai dizer assim que tudo que Deus foi criando, pelo poder da palavra dele, era bom. Então, tudo que é bom e agradável aos olhos de Deus vai nos fazer bem e ele está presente para entregar para a gente. Basta que a gente confie que ele vai dar. A parábola dos 10 talentos vai dizer que aquele que granjeia e cuida e zela, Deus ele dobra os talentos. E hoje aqui a Raquel veio falar sobre os dons que é para a gente cuidar bem. E tudo aquilo que Deus ele entrega para a gente é para que seja usado para boa coisa. Eu vou contar um testemunho aqui. Quando eu estava fazendo a aula de teologia, eu ganhei um tablet de um irmão aqui. E eu pedi aquele tablet porque Deus preparasse para mim um tablet ou um celular para que eu pudesse estudar melhor. Só que aí Deus preparou o tablet para mim. E sabe o que eu fiz? Eu peguei e instalei Candy Crush lá dentro do tablet. E eu comecei a perder meu tempo jogando, em vez de eu estudar a palavra de Deus, porque o irmão ainda teve o cuidado de instalar a Bíblia, a harpa, as aulas de teologia, ele instalou música. Ele instalou muitos aplicativos para que eu me aprimorasse na presença de Deus. Só que, em vez de eu me aprimorar nas coisas de Deus, eu me distraí. E Deus permitiu que o tablet quebrasse. Quando que quebrou a primeira vez, eu entendi que aquilo tinha quebrado,
não porque era uma maldição, não, era uma bênção, mas eu usei de forma inadequada. E Deus tirou porque aquilo estava me privando de estar na presença dele. E aí, eu que nem muitos filhos fazem, fui lá e falei, Senhor, permite que quebra não, é bênção sua. Eu vou usar direito agora. E aí, consertou o tablet. O que eu fiz? Continuei jogando. Não continuei estudando. E aí, teve uma prova que eu tirei 9. Gente, eu fiquei horrorizada com aquele 9. Eu não sei nem se o pastor não me deu mais 9, porque eu mereci só não tirar mais os 9, ou foi porque ele ficou com dó, porque eu estava grávida. Né? E eu fiquei desesperada, porque a teologia era um sonho do meu coração. E quando eu vim na minha caminhada, antes de eu chegar na igreja, eu sonhava com conhecer a Bíblia. E muitas pessoas me encontravam na minha caminhada e falavam, para que você quer aprender a Bíblia? Quem é que vai prestar atenção em você? Quem é que vai querer estudar com você? Você é toda doida. Quem é que vai querer ouvir alguma coisa da sua boca? Mas Deus ele honrou de uma maneira que Ele me permitiu. E eu achei que eu estava sendo muito folgada de ter pegado aquela bênção que eu tanto pedi para Ele e eu não estava aproveitando aquilo. E aí, o tablet ele foi tirado de mim. E eu quero dizer o quê com esse testemunho para vocês? Não permita que o inimigo venha fazer uso de ferramentas que Deus te deu para que você entre na presença dele. Não permita que ele use coisas, talentos e dons que é para ser usado na casa de Deus para tirar você da presença de Deus. Porque eu usei de maneira inadequada. Eu não posso dizer que aquilo foi algo que não era bom, porque muitas vezes eu evangelizo pelo WhatsApp, mas agora eu não tenho mais o tablet. Por quê? Porque Deus permitiu que tirasse aquilo para mim entender que eu preciso de agregar, não retirar coisas da casa de Deus. E Deus tinha agregado mais uma ferramenta para ele, da qual eu não fiz bom uso. Então, como cada talento ou dom que a gente enterra, eu enterrei aquilo. E Deus tirou de mim. Então, que a gente venha aprender a nunca usar de maneira indevida os dons e os talentos que Deus deu para a gente usar aqui, para a gente ganhar almas. Que a gente não venha enterrar os talentos. Eu orando com a Bia, eu presto muita atenção na oração dos outros, porque assim, eu não nasci de família cristã. A gente é a primeira geração na minha casa de cristão. Então, às vezes eu escuto orações tão bonitas que eu uso para mim. Eu vejo bonito e eu uso para mim também. Eu aprendo mais alguma coisa. E muitas vezes eu oro com alguma irmã, e aí eu oro por a irmã, e depois a irmã ora por mim, e é uma chance de eu aprender a orar melhor para falar com Deus. E a Bia falou algo muito importante que eu tenho usado também, porque ela diz assim, ó, Senhor, tira dela tudo que distrai ela de estar na tua presença. E eu achei isso muito, muito bonito. E muito importante para mim, porque quantas coisas têm distraído a gente de confiar as nossas coisas ao Senhor. Quantas pessoas têm nos distraído. Às vezes a gente se distrai contando um problema para uma pessoa, para outra, para alguém que vai poder até orar pela gente, mas a gente se distraiu em vez de ter levado aquela situação para Deus, que Ele pode trazer um retorno, Ele pode trazer uma solução presente. E foi muito bom, e agora sempre que eu oro, eu peço que Deus Ele retire de mim o que me distrai, porque eu reparei que muitas coisas me distraíam de estar na presença de Deus. Então, que a gente confie em Deus e que a gente não se distraia com coisas, com pessoas, com objetos, com bênçãos que Deus deu para que a gente usasse na casa dele e muitas vezes distrai a gente com coisas de fora e a gente perde a oportunidade de granjear talentos e dons importantes que Deus tem para a gente. E lá no Salmo 40, do 1 ao 4... diz assim, ó, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de algo horrível, de um charco de lodo, e me pôs de pé sobre a rocha, firmou os meus passos, e me pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e conhecerão ao Senhor. Quando a gente confia no Senhor, coisas novas e diferentes acontecem nas nossas vidas. Muitas pessoas que me viam antes não me reconhecem agora, porque Deus ele faz novo coisas que pareciam ser irreversíveis para a gente. Porque eu acho que até mesmo para minha mãe era irreversível a minha vida como era antes.
Mas eu confiei que somente Deus podia me ajudar naquela hora. Somente Deus podia dar vida para minha filha. Muitas coisas que a gente tem nas nossas vidas, o humano ele não pode mais ajudar. Muitas vezes a gente nos falta fé. Teve uma moça na Bíblia que diz assim, que Deus aumente a fé dela, porque ela não consegue pedir, e que a gente tenha a nossa fé aumentada, para que junto com a fé venha a nossa confiança, para que a gente confie mais, porque Deus ele é imutável, ele não mudou. Desde lá de trás, o mesmo Deus que ele abriu o mar, que ele fez caminhar sobre o mar, que ele deu direção para muitos, e que ele nos deu o seu único filho para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Ele não mudou, ele continua fazendo coisas maravilhosas na vida da gente. Só que muitas vezes a gente deixa de confiar. A gente acredita que ele pode, mas não acredita que ele pode fazer para a gente. E não porque a gente mereça. A gente não merece nada, como foi cantado, né? A gente não pode comprar, a gente não pode merecer. Mas a misericórdia de Deus, ela é grandiosa e ele ama a gente de tal maneira que ele faz coisas inacreditáveis, maravilhosas ainda no dia de hoje nas nossas vidas. Então, quando você tiver algo em especial para pedir para Deus, algo que você acha que ninguém pode te ajudar, Deus ele pode. Deus ele pode qualquer coisa. Deus ele pode te ajudar. Ele pode te tirar do charco de lodo. Ele pode tirar os seus filhos do charco de lodo. Ele pode tirar você das drogas, do álcool. Deus ele pode qualquer coisa que para outros parece irremediável, parece imensurável, não dá para fazer. Para Deus dá. Para Deus dá, porque ele nos ama de tal maneira que ele deu o único filho dele. Quem de nós teria coragem de pegar um irmão e dar pelo outro? Eu não teria coragem de falar, mata esse filho e deixa esse filho vivo, um pelo outro, sabendo que nós amamos os dois. Deus deu o único que ele tinha para que nós, que eram todos sujos, pecadores, para que nós hoje estivéssemos na presença dele. Tamanho é o amor dele, então ele não mudou, ele não vai mudar. Basta que a gente volte a confiar nele como no princípio. Quando a gente começa, a gente tem uma confiança em Deus que é inigualável e que a gente não venha a perder isso. Tem coisas que Deus faz na nossa vida com as portas fechadas. A gente acredita muito em Deus vai abrir uma porta onde não tem parede. Deus vai fazer isso, Deus vai abrir uma porta. Muitas vezes Deus trabalha com a porta fechada. Às vezes a gente fica esperando Deus abrir uma porta para que o milagre aconteça. Não, o milagre ele pode, a Bíblia vai dizer que o milagre ele pode acontecer na porta fechada. O profeta diz assim para a viúva, pega as suas vasilhas, pega seus filhos, entra para o quarto e tranca a porta. O milagre acontece lá. A porta está fechada. Em outro momento, o profeta pega o menino morto, ele entra no quarto, fecha a porta, ele anda de um lado para o outro. Eu creio que ele nem sabia o que ele ia fazer lá, mas o menino volta a viver. Ele e o menino estão com a porta fechada. Deus, ele vai fazer um milagre, eu não sei como, mas ele vai fazer um milagre com a porta fechada. Ele não precisa de abrir porta, ele não precisa de colocar porta onde não tem parede, ele não precisa de nada. Ele faz o milagre mesmo se a porta estiver fechada. Muitas vezes a gente pensa, como eu vou conseguir fazer isso se eu não tenho emprego? A porta está fechada, Senhor. Não vou conseguir. Como eu vou conseguir salvar o meu filho, sendo que o céu está fechado para mim, Senhor? O Senhor não está nem falando comigo. Com a porta fechada, acontece milagre. Não se preocupa como está a situação. Muitas vezes a gente pensa assim, eu estou num vendaval tão grande que aqui não acontece mais milagre. Pensa bem, quando a gente vai fazer uma faxina na casa, a gente tira tudo do lugar e põe tudo aquela bagunça. E a gente olha e se chegar uma pessoa de fora, a gente fica envergonhado, porque a gente está suja e a casa está aquela bagunça. Às vezes a gente está despenteada. Normalmente a gente está despenteada, tem 2 meninos chorando, a comida não está pronta e é aquela bagunça terrível. Só que se você chegar lá às 5, 6 horas da tarde, você vai ver o cheiro da limpeza, os produtos de limpeza já cheirou, a casa está impecável, a comida está no fogo. E está tudo muito... Você não vai achar mais sujeira no cantinho. Para que Deus ele faça o milagre, ele tem que colocar as coisas no lugar também. Ele tem que fazer uma faxina na vida da gente. Então, muitas vezes, a gente se vê naquele monte de bagunça, é Deus trabalhando, Deus está tirando do lugar porque está no lugar errado, porque tem pó nos cantinhos, porque a comida não está pronta. Então, confia em Deus, porque quando ele vai fazer... Parece que está bagunça, mas não está. Ele está arrumando, ele está limpando os cantinhos, ele está colocando, tampando as brechas, colocando as coisas no lugar, para que tudo fique no lugar devido e para que você possa usufruir.
Porque se você vai comer na casa suja, você vai comer, mas você vai comer pensando, caramba, eu tenho que limpar ali, eu tenho que fazer não sei o quê. Agora, depois que terminou a faxina, você senta com aquela vontade de falar, caramba, terminei tudo, hein? Ó, eu sou demais. Aí você olha tudo aquilo arrumadinho e você come com aquela alegria com a sua família. Então, Deus ele dá as coisas em perfeito estado para a gente também. Confia nele que quando ele entregar, ele vai entregar perfeito. Parece que está bagunçado, é porque ele está trabalhando e ele trabalha com a porta fechada. Glória a Deus, aleluia. Deus ele vai dar a vitória e ele não precisa de abrir porta ou janela. Se a porta estiver fechada, não se preocupa. Se a casa estiver bagunçada, ainda assim, não se preocupa, porque ele é Deus. Ele pode fazer qualquer coisa. E ainda lá em Naum 1:7. Glória a Deus, aleluias. O Senhor é bom. Naum 1:7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Deus, ele conhece a cada um de nós, ele conhece as nossas vontades, ele conhece os nossos desejos, ele conhece o que vai fazer bem e o que vai fazer mal para a gente. Então, que a gente venha a confiar. Muitas vezes a gente deseja tanto uma coisa e a gente fala, Senhor, por que não acontece? Não aconteceu ainda porque ele está esperando o tempo certo para que você possa fazer um uso tão bom daquilo que você não vai se esquecer. Porque tem bênçãos que a gente, se a gente for puxar pela memória, tem bênçãos que a gente pede para Deus, Deus ele oferece para a gente de tanto que a gente pediu para ele. Só que tem algumas que a gente nem lembra. Por quê? Porque a gente pediu tanto para ele, é igual o filho. Às vezes o filho está e ele fala, mãe, me dá, me dá, me dá. E você fala, não, daqui a pouco, daqui a pouco. Aí ele pede tanto que você perde, tá bom, toma. Só que aí ele não usa da maneira que ele tem que usar. Por quê? Foi antes da hora. E Deus ele não quer fazer nada antes da hora, depois da hora. Deus ele tem o momento certo para fazer cada coisa, para que a gente possa usufruir aquilo que ele está dando no momento certo. E, para finalizar, eu vou em Josué, já convido o Isaac e o Júnior para que possa estar louvando ao Senhor. Glória a Deus, aleluias. No livro de Josué 1:9. Glória a Deus, aleluia. Espera aí que eu estou um pouquinho perdida em Josué aqui, mas eu vou achar em nome de Jesus, porque Deus é bom e eu acabei de achar o Josué aqui. Glória a Deus, aleluias. Josué 1:9. Diz assim, ó, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde andares. Confia em Deus. Josué, ele confiou, e ele teve que dar 7 voltas para que o muro caísse, mas mesmo assim ele continuou. Pensa que coisa incrível. Deus fala assim, ó, dá 7 voltas em torno daquele muro ali, porque na 7ª volta vai cair. Ele confiou nisso. Como uma pessoa consegue derrubar um muro com gritos? E Josué teve bom ânimo, porque Josué ele pegou aquela turma toda que também confiou em Deus e começou a dar as voltas. Se você vê, na primeira volta, o muro não caiu. Na segunda volta, eu creio que o muro nem balançou. Porque muitas vezes a gente é afoito e fica, Senhor, me dá um sinal. Toda hora a gente quer um sinal de Deus. Muitas vezes eu mesmo falo para mim assim, eu acho que Deus não tem nada para fazer, porque eu fico, Senhor, me mostra direito, porque eu sou cega. Será que é só eu que tenho problemas? Às vezes a gente chega até a ser egoísta, pedindo para Deus, porque toda hora a gente quer um sinal. E eu creio que ele não ficou dando sinal a cada volta que eles ficaram dando lá. Só que eles tiveram bom ânimo. E na 7ª volta, o muro caiu. Então, que a gente tenha bom ânimo para esperar as coisas de Deus. E que a gente confie em Deus todas as nossas coisas. Confie a nossa vida, confie os nossos filhos, a nossa família. Porque Deus ele procura aqueles que confiam nele. Então, que a gente seja procurados por Deus nessa noite, nós que estamos aqui, eles que estão assistindo, porque nós vamos confiar em Deus, vamos ficar com essa confiança disposta a Deus para que Ele possa agir. E vamos esperar com paciência, porque muitas vezes a gente confia, mas a gente não espera. E me lembrando aqui,
na passagem de Marta, Marta fala assim, ó, Senhor, se o Senhor estivesse aqui antes, o Senhor tinha levantado meu irmão. E aí Jesus fala para ela, mas eu vou despertar ele. E aí ela fala, sim, eu sei que o Senhor pode despertar ele lá no final, no último dia. A gente pega a nossa confiança e a gente deposita no passado. A gente pega a nossa confiança e a gente deposita lá no futuro. Mas Deus ele fala assim, ó, eu sou o grande eu sou. Ele se coloca no nosso presente. Ele é o Deus que pode fazer agora. Ele não precisa voltar para o passado. Ele está falando no nosso tempo. Eu sou o grande eu sou. Então vamos depositar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança no grande eu sou, porque ele não mudou, ele é imutável. Ele fez, ele fará e ele continua fazendo agora ainda. Então que a gente possa confiar a cada dia mais no grande eu sou.